Fala pessoal, beleza? Estou de volta aqui para vocês. Vocês escolheram lá no Instagram, na votação que foi aberta, e com 78% dos votos, vocês escolheram resoluções de questões para o MPSC, para o Ministério Público de Santa Catarina, que é agora no início de maio. Eu separei aqui algumas questões e fiz o seguinte: eu vou resolver 750 questões dividida em 40 vídeos, tá? Então eu trouxe aqui algumas questões e vamos dar início, que não tem perda de tempo. Vamos lá. Questão número 1 do CESP 2020, Cefaz, cargo de auditor fiscal. A União detém o monopólio da pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural, sendo-lhe permitida a contratação de empresas estatais e privadas para a realização dessas atividades, desde que observadas as condições estabelecidas em lei. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? Vamos fazer as questões idênticas ou nos mesmos moldes do que vai ser cobrado lá no MPSC. Questão certa, pessoal, é a literalidade do que diz o artigo 177 lá da Constituição. Eu separei até que para ler para vocês, para a gente ir acompanhando, porque fixa melhor o aprendizado. Vamos lá. 177. Constitui monopólio da União. Inciso 1. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Parágrafo 1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. Certo? Vamos para a próxima. Questão número 2, também CESP 2020, Cefaz, cargo de auditor fiscal. As empresas públicas e as sociedades de economia mista gozam de privilégios fiscais não extensivos às sociedades comerciais do setor privado. Certo ou errado? Errado, pessoal. Elas não gozam desses privilégios fiscais. As empresas públicas não gozam desses privilégios fiscais. É a literalidade do 173, parágrafo 2º. Vou ler aqui rapidinho para vocês. 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Ou seja, se os privilégios fiscais são extensivos ao setor privado, são a empresa pública. Se não são o setor privado, também não são as empresas públicas. Entenderam? Vamos seguir. Questão número 3. CESP 2020, TJ Pará. Oficial de Justiça Avaliador. Um abraço aí pro pessoal do Pará, hein? Vamos lá. Determinado estado da federação pretende instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Nessa situação, o ente federativo poderá efetivar tal medida mediante lei complementar federal. Certo ou errado? Vocês dão um pause aí durante as perguntas para vocês pensarem. Depois, porque eu não posso parar aqui. Vocês dão um pause no vídeo, pensam, raciocinam e dão a resposta, e depois vocês veem a minha resposta. Ou se quiserem, voltam um pouquinho no vídeo para escutarem a pergunta de novo, tá? Aqui eu vou fazer num ritmo mais acelerado, senão o vídeo fica muito grande. Tá errado, pessoal. É mediante lei complementar estadual.
Gravem isso aqui, porque eu já vi isso cair em várias outras provas. Essa questão da legislação quando se tratar de aglomerações urbanas, regiões metropolitanas. Tá? Vou ler o artigo 25, parágrafo 3º, que é o que precisava para resolver essa questão. Os estados poderão, mediante lei complementar, ou seja, os estados poderão, mediante lei complementar estadual, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituída por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Certo? Vamos seguir. Questão número 4. CESP 2020, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador. Segundo o STF, lei editada pelo Poder Legislativo de Estado da Federação para regulamentar o inquérito policial deverá ser considerada inconstitucional, porque a competência legislativa para tratar do tema é exclusiva da União. Certo ou errado, pessoal? Errado. É competência privativa da União. Isso, inclusive, foi decidido lá pelo STF, porque tratar-se-ia de matéria processual e por o inquérito estar incluso numa matéria processual dentro do CPP seria privativa da União, tá? Havia uma celeuma muito grande de que o inquérito poderia ser tratado, a competência seria também dos estados, seria uma competência concorrente. O STF já sacramentou isso, ou pelo menos por hora, dizendo que a competência é privativa, por quê? Por tratar de direito processual, tá? Certo? Vamos seguir. Questão de número 5. CESP 2020, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador. Embora seja órgão do Poder Judiciário, o CNJ não é dotado de função jurisdicional. Certo, né, pessoal? Questão extremamente fácil. O CNJ é exclusivamente administrativo. Essa questão estava dada, tá? Vamos seguir. Questão número 6. 2020, CESP, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador. O CNJ deve atuar somente se houver necessariamente o exaurimento da instância administrativa ordinária. Certo ou errado? Errado, pessoal. Não é necessário o exaurimento da instância administrativa para ir até o CNJ. Isso já há vários julgados do próprio CNJ e do STF, tá? Vamos seguir. Questão número 7. TJ Pará, CESP 2020, Oficial de Justiça Avaliador. O CNJ tem competência para apurar violações aos deveres funcionais dos magistrados e servidores do Poder Judiciário. Certo ou errado? Errado, pessoal. Ele não tem competência para apurar violações dos servidores, mas sim dos juízes. É o que está previsto lá no 103b, parágrafo 4º da Constituição, tá? Só apenas dos juízes. Vou até ler rapidinho aqui para vocês. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Controle dos deveres funcionais dos juízes, cabendo, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, tá? A questão aqui então estava errada quando falava dos servidores. Muita atenção a isso, porque também já vi cair em várias provas, tanto da CESP, da FCC, da FGV, tá bom? Vamos seguir. Questão de número 8. CESP 2020, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador.
não é permitido ao CNJ apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos, mas somente a sua legalidade. Certo ou errado, pessoal? Tá certo. O CNJ não tem competência jurisdicional, então ele não pode apreciar a constitucionalidade. Ele é uma instância administrativa, mas o controle de legalidade ele pode fazer, tá? Gravem isso aí. Vamos seguir. Questão número 9. CESP 2020, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador. Vamos lá. Um grupo de pais apresentou requerimento a determinado município, solicitando autorização para realizar manifestação pacífica na praça pública, onde está sediada a prefeitura, a fim de protestar contra políticas públicas municipais. A autoridade pública competente negou o pedido, sob o fundamento de que frustraria outra reunião anteriormente convocada para o mesmo horário e local. Nessa situação hipotética, para realizar a referida manifestação, o grupo de pais utilizou um instrumento, letra A, inadequado, porque o direito de reunião não requer autorização, mas apenas prévio aviso. Letra B, inadequado, entretanto a autoridade competente não poderia ter negado o direito com base no fundamento utilizado. Letra C, adequado, porque o direito de reunião requer prévia autorização administrativa, cabendo ao grupo ajuizar ação popular contra a decisão que negou o referido pedido. Letra D, adequado, porque o direito de reunião requer prévia autorização administrativa, cabendo ao grupo impetrar habeas corpus contra a decisão que negou o referido pedido. Letra E, adequado, porque o direito de reunião requer prévia autorização administrativa, cabendo ao grupo impetrar mandado de segurança contra a decisão que negou o referido pedido. E aí, pessoal? Letra A, B, C, D ou E? Adequado ou inadequado? Letra A, pessoal, é adequado, com a previsão lá do nosso artigo 5º. Vou ler para vocês aqui, artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Ou seja, eles não precisavam de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Foi o que eles fizeram. Eles não precisavam pedir autorização. Entenderam? Apenas o prévio aviso. E não pode frustrar outra reunião. Vamos seguir. Número 10. CESP 2019, TJ Pará. Só dá o concurso pro Pará, hein? Juiz de direito substituto. Em razão de queimadas florestais, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou e o governador sancionou determinada lei que amplia para 100 metros a área de proteção em torno de nascentes. Nessa situação hipotética, a lei é, letra A, inconstitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é privativa da União. Inconstitucional, letra B, inconstitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é exclusiva da União. Letra C, constitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é privativa dos estados. Letra D, constitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é comum da União, do Distrito Federal e dos estados. E letra E, constitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é concorrente entre a União, o Distrito Federal e os estados. E aí, constitucional, inconstitucional? Que tipo de competência que é? Constitucional, pessoal. A competência é concorrente.
Está no artigo 24 da Constituição, vou ler rapidamente para vocês. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 6, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Portanto, letra E, constitucional, competência para legislar sobre florestas é concorrente, União, DF e municípios. Certo? Vamos seguir. Número 11, CESP 2019, TJ Pará, juiz de direito substituto. Considerando a doutrina clássica do direito constitucional, assinale a opção correta a respeito das normas constitucionais de eficácia contida e as normas constitucionais de eficácia limitada. As normas de eficácia contida regulam suficientemente determinada matéria, havendo apenas uma margem para atuação restritiva por meio de legislação infraconstitucional. Certo ou errado? Tá certíssimo. É exatamente a definição de norma de eficácia contida, tá? Tá certíssimo. Vamos para a próxima. Questão 12. CESP 2019, TJ Pará, juiz de direito substituto. De acordo com o texto constitucional, a competência legislativa para tratar de trânsito é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Essa é uma questão que não cai, ela despenca em todos os concursos e todo mundo erra. Quando fala de trânsito, todo mundo confunde. Tá errada a questão, pessoal. Legislar sobre trânsito é privativa, competência privativa da União. Grave isso, é privativa da União legislar sobre trânsito. Isso despenca em concurso, despenca em prova de OAB. Cai demais, tá? Tá lá no artigo 22, inciso 11. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Gravem isso aí. Tatuem na retina, porque isso sempre cai. Quando fala competência, geralmente cai sempre, mas quando fala de trânsito e transporte, isso despenca, todo mundo erra, porque confunde. A competência privativa da União, ela não é concorrente, ela não é comum, tá? Vamos seguir. Questão 13. CESP 2019, TJ Santa Catarina, juiz substituto. As ilhas costeiras são bens públicos que pertencem à União, ressalvadas as ilhas que contenham a sede de municípios que podem ter áreas sob domínio municipal ou particular e as áreas sob o domínio dos estados. Certo ou errado? Tá certo, pessoal. É literalidade da Constituição, lá do artigo 20. Vou ler aqui para vocês. São bens da União. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras. Aqui vem a ressalva. Excluídas destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Vamos para o 26, inciso 2. E 26. Incluem-se entre os bens dos estados, inciso 2, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. Questão tranquila, tá? Vamos lá. Vamos seguir. Questão 14, também juiz de direito de Santa Catarina, CESP 2019. Na propriedade de Roberto, localizada em um município do estado de Santa Catarina, existe um conjunto de cavidades naturais subterrâneas, sobre a qual Roberto pretende construir um empreendimento. De acordo com a Constituição Federal de 88,
A pretensão de Roberto é juridicamente inviável, porque essas cavidades são bens de titularidade do Estado de Santa Catarina. Assertiva certa ou errada? Tá errado, pessoal. Essas cavidades subterrâneas são bens da União. Elas não são bens dos estados, tá? Previsão do artigo 20, inciso 10. São bens da União. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, tá? Vamos seguir. Questão número 15. CESP 2019, TJ Santa Catarina, juiz substituto. É viável o controle judicial da legalidade dos atos praticados por agentes públicos na vigência do estado de sítio. E aí, certo ou errado? Tá certo, pessoal. Não é porque existe o estado de sítio que se pode violar a legalidade ou a Constituição. Ou seja, ainda que estejamos no estado de sítio, é possível o Poder Judiciário fazer o controle de legalidade, tá? Questão assertiva certa, assertiva tranquila. Vamos para a próxima. Questão 16, também CESP 2019, TJ Santa Catarina, juiz substituto. Durante o estado de sítio, imunidades de deputados e senadores só podem ser suspensas por voto da maioria absoluta da respectiva casa, nos casos de atos incompatíveis com a execução da medida. E aí, tá certo ou errado? Tá errado, pessoal, em 2 pontos. O primeiro, quando ele fala maioria absoluta, e é 2/3. O segundo, quando ele fala atos incompatíveis com a execução da medida. E aqui são atos praticados fora do Congresso Nacional. Tá no 53, parágrafo 8 da Constituição. Vou ler para vocês. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva. E lá falava, voto da maioria. Vamos seguir. Dos membros da casa respectiva. Nos casos de atos praticados fora do Congresso Nacional. E lá dizia atos incompatíveis com a execução da medida. Tá? Essa aqui é uma questão fácil de matar, tanto pelo 2/3 se maioria absoluta, como atos incompatíveis com a medida e atos praticados fora do Congresso Nacional. Vocês veem que a CESP ela gosta muito de lei seca. Isso aqui, pelo que a gente está fazendo essas questões, é basicamente lei seca. Tá? Vamos seguir. Questão 17. Compete ao Conselho da República opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Certo ou errado, pessoal? É uma questão um pouco polêmica, tá? A banca deu essa assertiva como errada. Por quê? A literalidade da Constituição, ela troca opinar por pronunciar-se, tá? A Constituição fala em pronunciar-se, ele trocou o verbo e inseriu opinar. Então, assim, se você olhar, opinar e pronunciar são basicamente a mesma coisa, certo? Só que a banca queria literalidade do artigo da Constituição, artigo 90, inciso 1, que fala pronunciar, e ela trocou por opinar. Uma questão bem rasteira aqui, tá? Vamos seguir. Questão 18. O estado de sítio somente poderá ser decretado quando presente a declaração do estado de guerra ou diante de ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. Certo ou errado? Muito cuidado, pessoal, com essas questões que falam somente. Porque aqui ele falou somente estado de guerra e ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. E vocês sabem, a questão está errada. O estado de sítio tem quatro
hipóteses: comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a eficácia da medida tomada durante o estado de sítio, declaração de estado de guerra e a resposta à agressão armada estrangeira. Quando ele coloca somente e restringe a 2 casos, você já mata a questão, porque são 4 hipóteses de cabimento da decretação do estado de sítio, certo? Vamos seguir. Questão 19. Também CESP, Juiz de Direito, TJSC. O estado de defesa poderá ser decretado apenas após a deliberação da maioria absoluta do Congresso Nacional. Certo ou errado? Aqui está errado, pessoal. Não é após, ela é prévia à manifestação do Congresso. Aqui que estava o erro. Embora o apenas deixe a gente com a pulga na orelha, o erro estava no após, e não é o após. Ele é prévio, tá? Vamos seguir. Questão de número 20. A respeito da eficácia imediata dos direitos fundamentais. Diga, a eficácia imediata dos direitos fundamentais independe da atuação do Estado. Certo ou errado? Tá errado, pessoal. Há atuação do Estado nesses casos. Ela não independe, ela necessita da atuação do Estado, tá? E necessariamente do legislador. Então, foram estas as questões de hoje. Eu vou fazer mais 39 vídeos, vamos tentar abordar todas as matérias aí para ajudar na preparação desse concurso, com questões de certo e errado, que é o que vai cair lá. Serão 200 questões de manhã, 200 questões à tarde, de certo e errado. Eu só não pretendo trazer aqui questões de português, tá? O restante de direito, vou trazer tudo. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se fizer sentido para você, compartilha com os amigos que vão fazer a prova. E quem estiver vendo esse vídeo depois da realização da prova, aproveita para estudar, porque a questão é uma forma muito perene de gravar na memória, tá? Um forte abraço, fui!